Eu quero agradecer a vocês, quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo nesse mais um Boa Noite Missão e Vida, episódio número 14 já. São 14 semanas que nós estamos vindo aqui trazendo uma mensagem de Deus para os irmãos, para que nós possamos sermos fortalecidos pela palavra de Deus. Isso tem me feito crescer, irmãos. Eu sei que talvez você olhe aí a live, talvez você tenha percebido que são poucas as pessoas que assistem, mas isso não faz diferença para nós. O importante para nós é que eu cresça. Inicialmente, é como eu sempre falo, a palavra de Deus ela tem que falar comigo primeiramente. E aí depois, o que importa para mim é que ela chegue a quem deva chegar. Sabe? Não é um trabalho que nós estamos pretendendo aqui, números de seguidores, sucesso, fama. A ideia desse trabalho a princípio, atender aquele pedido que o pastor fez de produzir algo durante a semana para que a igreja pudesse ter um conteúdo e levar a palavra de Deus a pessoas que talvez não são da nossa igreja, pessoas que talvez não são de igreja nenhuma, pessoas que talvez não acreditem em Deus, que possam de repente vir a acreditar através da nossa pregação. Essa é a ideia da pregação da palavra de Deus. E o tema de hoje, o homem que resolveu servir, o homem que decidiu servir, baseado na parábola do muito conhecida como o bom samaritano, né? Mas eu optei por esse tema, o homem que decidiu servir, porque nós temos vivido dias, nós temos vivido um momento no mundo, um momento mundial, em que o trabalho, o serviço, o servir tem sido muito necessário, tem sido extremamente necessário. E nós vemos, a própria palavra diz que a ceifa é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. E isso foi escrito há mais de 2000 anos e continua sendo real. Esse texto, amados, que está baseado em Lucas 10, de 25 a 37, que muito conhecido como a palavra do bom samaritano, e eu estou nomeando aqui hoje de o homem que resolveu servir, o homem que decidiu servir. Por quê? Porque nós precisamos tomar essa decisão enquanto cristãos, enquanto seres humanos, a decisão de servir. Por quê? Eu sempre gosto de usar um texto da Bíblia que diz que melhor é servir do que ser servido. Por que a Bíblia diz que melhor é servir do que ser servido? Um dos pontos que eu vejo nesse versículo, e tem muito a ver com o tema de hoje, com o texto de hoje, de Lucas 10, 25 a 37, melhor é servir do que ser servido, porque se eu estou servindo é porque eu tenho para servir. Olha que interessante, nós precisamos olhar esse texto de uma forma mais ampla. E se eu estou sendo servido, é um ponto de vista, amados. Me permitam passar a vocês esse ponto de vista. Se eu estou sendo servido é porque eu estou passando por alguma necessidade, eu estou precisando de algo. E se eu estou servindo, eu estou sendo tão abençoado, não que quando eu estou sendo servido eu também não esteja sendo abençoado, mas quando eu estou servindo, eu estou tão abençoado que eu tenho para servir, eu tenho para dar, eu tenho uma mão de obra, às vezes, para oferecer. E nós precisamos, amados, como cristãos, como seres humanos, estarmos sempre dispostos a servir. O bom samaritano aqui, como é chamado esse homem do texto, eu não vou ler o texto para me delongar, hoje eu não quero me delongar muito, mas o bom samaritano ele passava por um lugar que os historiadores contam que era um lugar perigoso. E ele se depara com um homem que havia sido assaltado
havia sido agredido e vários ali passaram e poderiam ter atendido ele, perderam a oportunidade de serem abençoados. Quando nós servimos, amados, a bênção, quando nós fazemos algo por alguém, nós fazemos algo pela obra de Deus, a bênção, ela é tão grande em nossas vidas que muitas vezes ela chega a ser maior na vida de quem faz do que na vida de quem recebe. Porque a recompensa de Deus, não aquela coisa de fazer para que os outros vejam, mas fazer para que você seja útil na presença de Deus, na obra de Deus. E aquele homem, ele escolheu servir, e quando ele se deparou com aquela pessoa caída ali, ele não sabia se o cara estava bêbado, ele não sabia se era um ladrão, ele não sabia se aquilo era uma armadilha, ele simplesmente resolveu servir, ele decidiu ser útil na vida daquele homem. E um ponto que eu gostaria de ressaltar, muitos ressaltam esses pontos, que o levita passou de longe, né? Um sacerdote passou de longe. Muitas pessoas estão em posições apenas por estar, por status, mas você olha para aquela vida e não vê utilidade nenhuma. Você não vê predisposição em servir. É lógico, a bem da verdade, o trabalho, o serviço, ele é um dom. Mas, amados, quando a Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido, você não precisa ter o dom do serviço para ser útil. Nós precisamos estar nos preocupando em ser útil em todo o tempo das nossas vidas. Numa conversa, numa troca de mensagem com um irmão, com um amigo, aquela disposição de estar, de ouvir, de ter uma mensagem, uma palavra confortante para aquela pessoa, uma palavra que possa resolver algo na vida daquela pessoa. Esse é o intuito da vida do cristão, levar o evangelho, pregar a palavra de Deus, mas nós precisamos ter atitude. A Bíblia fala que a fé sem obras é vã, é morta. Então nós precisamos ter ter obras, nós precisamos ter algo nas nossas vidas que nos faça valorosos até para as outras pessoas. Nós precisamos ter esse senso de utilidade. E aquele homem, ele tinha esse senso de utilidade. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, nunca ninguém falou, pelo menos nunca vi nenhum pregador falando nesse texto que é uma coisa a ética, a índole daquele homem. Quando ele chegou até aquele homem daquela pousada lá, aquele hospedeiro que ele deixou o rapaz que havia sido agredido, ele falou assim, o versículo 35, ele diz assim, cuida dele, tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Eu te pagarei, ele usa aqui, né? Quando voltar. E interessante que dá a entender aqui que ele não teria problema nenhum em voltar e pagar se. E outra coisa, ele falou, eu vou te pagar quando eu voltar. Ou seja, ele tinha certeza que ele ia voltar àquele lugar. Uma das coisas que nós temos visto no mundo hoje, na vida do ser humano em geral, e infelizmente nós vemos na igreja. Eu fui chamado essa semana passada, para representar um produto. E eu até comentei com a irmã, falei, olha, eu já trabalhei com venda, eu vendi o valor de 2 carros em 3 anos de uma marca de cosmético, representando cosméticos. Eu vendi o equivalente ao valor de 2 carros em 3 anos. É um montante muito grande de venda. Graças a Deus é uma coisa que eu tenho uma facilidade muito grande em vender.
Mas por ser um bom pagador, eu não falo isso para me engrandecer, mas eu falo isso como um ensinamento que meus pais me deram. Eu sou um péssimo cobrador e foi isso que eu falei para a querida que me ofereceu representar aquele produto. Eu falei, eu não vou mais trabalhar com venda porque não, assim, não pretendo. Pode ser que aconteça uma situação aí posteriormente, futuramente. Né? A gente nunca pode dizer não vou mais. Mas eu não pretendo trabalhar com venda assim, porque eu perdi amizades do tempo da minha adolescência. Porque as pessoas ela não têm aquela preocupação em colocar a cabeça no travesseiro e dizer eu não devo nada para ninguém. Existe um ditado, uma brincadeira popular muito de muita má índole, chega a ser engraçada a brincadeira, mas ela não é de nada bom. Devo não nego, pago quando puder. A índole desse homem, amados, esse texto mostra que ele tinha essa preocupação, sabe, em não dever para aquele homem, aquele hospedeiro, porque ele levou para aquela hospedagem um problema, vamos dizer assim, que era dele. Aquele hospedeiro ele não se ofereceu para ajudar, ele estava lá para atender hóspedes. E aquele homem chegou com um homem ferido, machucado, maltratado, talvez sem nada para oferecer para ninguém, sem nada, nenhuma condição para pagar aquela hospedagem dele. E ele falou: olha, cuida desse homem, o que ele precisar está por minha conta. E se alguma coisa faltar, deixa que eu pago depois. Mas é uma preocupação que nós, como cristãos, precisamos ter, amados. A questão da honestidade, da integridade, é uma coisa que esse bom samaritano nos ensina, que é algo que não precisa ser admirado. A honestidade é uma coisa que não deveria ser admirada, não deveria ser anunciada em jornal. É uma coisa que tem que ser natural de nós, pelo menos nós cristãos. E esse homem demonstrou essa integridade. Ele decidiu servir, ele decidiu ser íntegro, ele decidiu pagar tudo aquilo que ele causasse de prejuízo naquele hospedeiro, naquele dono daquela hospedaria. Então ele diz assim: olha, é por minha conta, não tenha prejuízos com esse homem, eu quando voltar eu vou te pagar. Um homem que decidiu servir. O que você tem decidido, amado, minha amada? Nessa pandemia, nesse tempo em que muitas pessoas precisam de ajuda, às vezes precisam de uma conversa. O que você tem decidido? A Bíblia hoje nos convida, decida servir. A palavra de Deus diz que é o Senhor que executa em nós, tanto querer como o executar. É Ele quem cria em nós. Se você não tem a vontade de servir, peça a Deus. Fala: Deus, eu quero ser útil na minha vida. Me ocorreu esse texto porque hoje eu estava me lembrando, daqui a pouco eu vou assistir uma live de um jovem senhor, e nós fizemos um seminário, ele foi o ministrante, e esse seminário falava de nós projetarmos a vida, de nós termos objetivos na vida, e uma das tarefas era fazer uma linha do tempo. E essa linha do tempo, quando eu fiz essa minha linha do tempo, escrevendo ali os acontecimentos da minha vida, uma das coisas em que me chamou muita atenção, e às vezes nós esquecemos, foi quando eu tive o meu chamado missionário com 14 anos. E aí eu quero encerrar esse vídeo compartilhando com os amados. Eu fui a um retiro de carnaval na cidade de Rio Brilhante, fica aqui perto da capital. O meu irmão era pastor da igreja de Maracaju na época, e eu tocava violão, minha sobrinha toca teclado, tocamos, né?
E houve esse retiro lá. Adolescente ainda, 14 anos, e uma música que nós aprendemos lá naquele retiro, ela dizia assim: há tantas vidas para salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Esse eis-me aqui me remete a uma imagem que eu fiz numa das minhas viagens, de uma estrada uma situação que era muito chuvosa. E uma vez na igreja onde nós frequentávamos antes da Missão e Vida, eu coloquei aquele texto, eis-me aqui, com aquela tela no Data Show. Por que eis-me aqui com aquela imagem chuvosa? Porque nem sempre quando o Senhor lhe enviar, quando o Senhor nos enviar, Ele vai nos enviar em tempos de estiagem, em tempos de sol limpo. Muitas vezes Ele vai te enviar no meio de uma tempestade. Então nós precisamos estar dispostos e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um dos homens que decidiram a servir. Hoje nós perdemos um homem conhecido na nossa cidade, um servo de Deus. E ele é conhecido porque ele fundou uma das maiores igrejas de Campo Grande. Ele tem uma história. Os entes dele terão uma história para contar dele. E eu fiquei me perguntando de mim, o que terão de história para contar? O que eu vou produzir? Então, esse texto nos chama a atenção hoje. O que você vai deixar de legado para que as pessoas contem de você? Eu creio que as pessoas contarão muitas histórias daquele homem. E de você, o que contarão? Do bom samaritano, a Bíblia conta a história. É apenas uma parábola que Jesus usou, mas pode ter sido uma história real, poderia ser uma história que ele estava relatando de alguém. É um exemplo, e que esse exemplo possa frutificar nas nossas vidas, para que o nome de Deus possa ser glorificado na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amados, eu quero agradecer a você que nos assistiu, você que tem nos assistido em todas as lives. Quero te desejar um ótimo fim de semana, já amanhã, quinta-feira. Que Deus possa te abençoar ricamente, nos abençoar. E eu quero te convidar, você que não conhece a Igreja Missão e Vida, na Rua Estrela do Mar 259, como está aí no rodapé. É o nosso endereço lá, todo domingo agora, por conta do decreto do toque de recolher. Nós estamos fazendo o culto às 18 horas. Você será sempre muito bem-vindo naquele lugar. Nós lhe receberemos com muita alegria. Se você não conhece a nossa igreja e queira nos fazer uma visita, seja muito bem-vindo. A sua visita será para nós um grande prazer. Deus te abençoe. Eu quero dizer a você que me encontrará no domingo no culto, até domingo. E a você que não vai estar na igreja domingo, até quarta-feira nós estaremos novamente às 19h30 no ar com o Boa Noite, Missão e Vida. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu já ia esquecendo da oração, nós não podemos deixar de orar. Senhor, te engrandecemos, Pai. A vida daquele homem que o Senhor levou hoje, eu não o conhecia, nesses últimos dias falou-se muito dele, e nós vemos que foi uma vida muito produtiva na tua obra, Pai. Que nós possamos, ó Deus, não espelhados nele, mas nós possamos, espelhados em Cristo Jesus, estarmos focados em servir, focados em atender o seu chamado, Pai. Focados em atender o teu ID. Oh Deus, nós nos colocamos à tua disposição. Nós nos colocamos na tua presença, Pai, dizendo: eis-nos aqui. Senhor, seja na nossa igreja local, seja no campo missionário, seja onde quer que for que o Senhor resolva.
nós estamos nos colocando à disposição. Senhor, em nome de Jesus, use-nos como missionários, não indo muitas vezes, mas enviando aqueles que vão, auxiliando, Senhor, financeiramente, em oração, em súplica a Ti pela Tua proteção. Desperte-nos, ó Deus, para a Tua obra, Pai. Faça em nosso coração arder, ó Deus. Faça arder no nosso coração o ide, Deus. Mesmo que esse ide, Pai, eu faça daqui da minha sala. Mesmo que esse ide, Senhor, seja no aplicativo do banco. Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição. Talvez o nosso ide não é no campo missionário. Talvez o nosso id não é nos interiores do país. Talvez o nosso id não é na África. Mas o nosso id é fazendo o nosso trabalho todo mês. E ardendo no nosso coração o amor por aqueles que estão lá. E sabendo que eles têm necessidade, Pai. Oh Deus, traga despertamento à Tua igreja. Traga despertamento aos Teus servos, Deus. Que esse despertamento possa afligi-los de forma que eles possam sentir, ó Deus, essa necessidade como uma necessidade pessoal de servir a Ti, através das suas vidas, através das ofertas, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus. Como é bom Te servir, ó Deus. Como é bom, como é maravilhoso servir a Ti. Como é maravilhosa essa escolha, Senhor, essa decisão de servir. Pai, obrigado porque o Senhor colocou em nosso coração este fogo, este ardor em servir a Tua obra. E Pai, cada vez mais desperte pessoas para estar servindo a Ti. Desperte o Teu povo, Deus. Chacoalhe, Senhor, eles. Desperte, levante o Teu povo para o Teu serviço. Pai, em nome de Jesus, isso nós só conseguiremos através do Teu amor demonstrado nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos entender o Teu amor. O Senhor já nos amou, já nos demonstrou, mas muitas vezes nós não estamos entendendo esse amor. Oh Deus, faça-nos entender o Teu amor para conosco, para que esse amor, Senhor, possa não caber dentro do nosso coração, não caber dentro do nosso bolso. É a parte mais difícil, é quando chega no bolso. Pai, desperte, Senhor, a nossa vida. Dá-nos, Senhor, condição cada vez mais. Que o 10 se transforme em 15. Que o 15 se transforme em 20. E assim como aquele homem que a história conta, que ele dava 90% daquilo que ele ganhava e ficava só com 10. Oh Deus, é o meu sonho. Quem sabe um dia o Senhor possa me realizar nesse sonho. 90 por 10. Oh Senhor, que maravilha, Senhor. Que maravilha será o dia que eu realizar esse sonho. Pai, em nome de Jesus, manifeste a Tua glória nas nossas vidas. Pai, toque no coração dessa pessoa que está me vendo agora. Que ele decida servir, que ela decida servir para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus amados. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Até quarta-feira que vem.